aí, maravilha, tudo certo? Ótimo, que bom. Então vamos continuar o estudo do livro Da Cultura do Corpo, de Josimar da Olio, publicado pela editora Papyrus, 14ª edição de 2010, beleza? Então vamos que vamos. O trabalho de professores de educação física, os caminhos da pesquisa. A pesquisa realizada teve como referencial o trabalho de professores da rede estadual, uma vez que eles devem seguir uma diretriz programática única. Na escolha dos professores, buscou-se elementos de uniformidade no grupo. Optou-se também pela escolha de professores da mesma delegacia de ensino, além de trabalhar com escolas de classe média, metade, e classe baixa, a outra metade. Além do trabalho propriamente dito, foi preciso garantir a permissão oficial expedida pela Delegacia de Ensino, a fim de evitar qualquer tentativa de impedir a realização da pesquisa. A chegada nas escolas. Dentro do critério classe média ou baixa, foi possível perceber algumas características que direcionam para esse caminho, como o tipo de construção e organização física. As secretarias nas escolas de classe média muitas vezes ficavam bem distantes da área pedagógica, salas de aula, pátio, quadra, entre outros. Já nas escolas de classe baixa, o que se via era o contrário, pois na maioria dos casos os prédios eram novos, menores e praticamente não havia separação das áreas. Começou-se a entender então que o conceito de classe média relativo à escola estava relacionado a uma maior organização física, administrativa e burocrática do seu espaço e de suas atividades. Quanto aos alunos, há uma heterogeneidade, pois antigamente as escolas centrais eram consideradas de classe média e as escolas periféricas de classe baixa. Entretanto, hoje existem favelas na região central e tem pais de classe média que estão tirando seus filhos de escolas particulares. Prosseguindo o contato com os professores. O conteúdo trabalhado era quase todo baseado nos esportes. Os alunos jogavam e os professores orientavam quanto às regras e técnicas. Os professores foram solícitos e recepcionaram bem os pesquisadores, e alguns perguntavam sobre os objetivos da pesquisa. A forma como os professores de educação física se identificam e se apresentam é bem peculiar, além de o seu local de trabalho ser diferente dos demais. De maneira geral, eles são mais extrovertidos e simpáticos e falantes. Há uma maior proximidade dos professores de educação física com os alunos e maior receptividade também, com os professores tendo postura mais paternal. Os horários, na maioria das vezes, são diferentes e nem sempre acompanham os períodos escolares. Vamos para ouvindo os professores. No início das entrevistas, os professores foram solicitados a falar sobre sua infância e atividades corporais quando criança. A intenção foi estabelecer relação com atividades infantis e escolhas vocacionais e com a própria prática futura. Quando falam de sua infância, mencionam atividades livres, naturais e do prazer em um corpo que brincava naturalmente. Em comparação com as vivências das crianças atualmente, dizem que essas têm suas práticas mais restritas, são menos ativas. Todos relatam proximidade com o esporte, quer seja como competidores representantes da escola e ou cidade, quer seja apenas como praticante informal. Essas atividades corporais foram decisivas na escolha da profissão. A maioria relata que gostaria de uma carreira que trabalhasse com o corpo, o movimento e o esporte. Contam os professores que os pais não eram muito favoráveis à educação física, revelando uma visão negativa e inferior da área. Entretanto, essa faceta só aparece no depoimento dos professores, homens, mostrando que, no seio familiar, a escolha do filho é muito mais relevante que da filha. Na faculdade, esses alunos se enxergam e se identificam muito mais com o currículo técnico esportivo. No entanto, alguns criticam essa formação, afirmando que a faculdade só ensinou as técnicas esportivas e não os preparou para dar aula. Mas a crítica não é com relação ao currículo recheado de matérias dos esportes. O que pesa é sua aplicabilidade, pois numa situação escolar, os materiais, os espaços, o público-alvo, tudo é diferente. Todavia, há os que elogiam sua formação, dizendo que ela forneceu uma boa base. Vamos para a prática profissional esportiva. Praticamente todos os professores tiveram formação esportiva e reproduzem esse modelo nas aulas. É uma formação típica dos anos 70 e 80 e que passa uma determinada visão de educação física e corpo. A prática do grupo é de uma forma ou de outra balizada no esporte. Alguns têm como objetivo declarado ensinar técnicas e regras esportivas, visando a participação em campeonatos e, consequentemente, títulos. Paralelamente às aulas, existem as turmas de treinamento, onde selecionam os mais aptos para a formação de equipes.
espaço oficial da Rede Pública de São Paulo e com autorização da Delegacia de Ensino. Outros professores se colocam como educadores e não técnicos esportivos e fazem ressalvas ao uso seletivo do esporte nas aulas de educação física. Afirma que todos têm o direito de participar e que os mais habilidosos ensinam os menos habilidosos, sem ter como objetivo a formação de atletas. Entretanto, essa ressalva não faz com que planejem a aula sem a referência esportiva. Além disso, os objetivos acabam sendo os mesmos das aulas esportivistas, como a busca da melhoria técnica ou rendimento. Esses professores defendem as turmas de treinamento para os mais habilidosos e utilizam isso como recurso para fazer da educação física um espaço para todos, inclusive abaixando o nível das aulas. Sendo assim, parte dos alunos secundarizam as aulas de educação física, fazendo delas apenas uma ponte para as turmas de treinamento. Já que o esporte é considerado como praticamente o único tema, é perguntado e interessante saber o que os professores esperam que os alunos aprendam nas aulas. E alguns respondem que era o conhecimento das modalidades esportivas, tanto na sua prática quanto na sua apreciação. Os professores afirmam que os alunos aprendem, além do esporte, noções sobre o corpo, fortalecimento físico e educação do movimento, visando a maneira correta de o corpo dispor-se no mundo. Todos os professores utilizam o esporte como pano de fundo para a aprendizagem de regras sociais, tais como saber vencer e perder, esperar pela sua vez, respeitar o próximo, etc. A falta de especificidade. Quando questionados, os professores não souberam especificar a educação física, ou seja, não souberam dizer as diferenças da educação física com relação às outras disciplinas. Em outras palavras, os limites que a distinguem de outras escolares. Um ponto que eles levantaram foi que a educação física trabalha e educa o corpo e a mente, sendo apontado por eles, inclusive, como a principal disciplina da escola. Essa falta de especificidade dentro da grade curricular, que deveria ser um problema, na visão dos professores é, na verdade, uma virtude, pois se a educação física não ensina nada específico, ela poderia ensinar tudo globalmente. Nas escolas, o que se viu também é que os professores de educação física são escalados para praticamente todos os serviços extracurriculares, desde a realização de eventos até a realização de serviços de reparo. E eles gostam. Soares, entendendo a contribuição que essas atividades possam dar ao aluno e sua utilidade no cotidiano escolar, sugere que elas sejam assumidas por toda a escola e não apenas pelos professores de educação física, como se sua disciplina fosse vazia de conteúdos. Se levar em consideração o tempo gasto com atividades extracurriculares e a dificuldade dos professores em determinar a especificidade da educação física, chega-se ao perfil de uma disciplina caracterizada pelo não curricular, pelo diferente em relação às outras disciplinas. É interessante ressaltar também a sensação de incompreensão que os professores sentem em relação à direção para com o seu trabalho curricular. Eles dizem ser incompreendidos e que a educação física é relegada a segundo plano. Prosseguindo as definições de educação física. Os professores têm muitas dificuldades para definir a educação física. Alguns até definem como espaço de lazer. A indefinição leva a referências amplas e genéricas e também ao aspecto físico, como o ensino do jeito certo de um músculo se movimentar até uma forma de harmonia interior. A ideia não é negar o objetivo da escola e nem a contribuição da educação física no desenvolvimento do aluno, mas há um exagero na prioridade desses aspectos, motivada justamente pela ausência de especificidade da área. Vamos para do corpo matéria-prima ao corpo cidadão. O corpo, como já foi visto, possui características comuns aos seres humanos e através deles você percebe regras que diferenciam os homens. Isso não cria corpos melhores ou piores, apenas diferentes. O controle do corpo é importante para a existência da cultura. E esse controle se dá sobre os instintos naturais e por meio da própria construção de corpo e de natureza, que varia de sociedade para sociedade e de época em época. Dessa maneira, a educação física é uma construção social, tal como a noção de corpo que ela difunde por intermédio de seus profissionais. Então, uma educação física que só trata do corpo fisiológico estaria desconsiderando as expressões, em termos de sentido, características de cada grupo. A forma como os professores entendem e traduzem as noções de corpo influencia no tipo de aula que ministram, no delineamento de seus objetivos, na sua postura perante os alunos e na forma como utilizam as técnicas corporais na sua rotina de aula.
Os professores buscam uma mediação entre a ordem da natureza e a social, onde, num primeiro encontro, entende o corpo como matéria-prima sobre o qual vão impor seus objetivos e métodos de ensino. Segundo a ordem da natureza, os professores enxergam em seus alunos um corpo natural, onde devem trabalhar para que sejam conduzidos à ordem social. O corpo deve aprender comportamentos e regras sociais. Essa condução se dá através da imposição de técnicas. Essas técnicas visam torná-los mais socializados, mais adestrados e, dessa forma, com maior capacidade para enfrentar o mundo. Há uma contradição com aquilo que os professores valorizam nas suas infâncias e o que fazem no seu trabalho docente, pois eles estabelecem uma ruptura com aquilo que é natural, livre. Eles entendem que na escola o aluno precisa aprender técnicas e eles são mediadores para tal. Entretanto, como eles afirmaram, foi essa experiência livre e natural que fizeram com que gostassem de esportes e da educação física. E essa visão leva a uma desconsideração do repertório motor que as crianças possuem, como se a educação física fosse o único recurso de educação corporal para os alunos. Eles enxergam os movimentos das crianças não técnicos, corpos sem cultura, e dessa forma justificam a atuação da educação física como sendo um meio para a formação do cidadão, preparando o corpo para a vida em sociedade. É como se os movimentos da educação física fossem os corretos e devessem substituir o que foi aprendido pelas crianças em suas experiências. O corpo, na visão dos professores, atende a um duplo sentido. Mecânico, como uma máquina perfeita, e o social, cumpridor de regras, que contribui para o desenvolvimento da sociedade. A educação física atual pretende aprimorar o corpo, levando-o à perfeição técnica para, por meio dele, alcançar um tipo de eficiência característica da sociedade capitalista, tida como base do potencial da nação e da construção de seus cidadãos. Essa interferência na formação atinge até os momentos de lazer, livre, como se os alunos não fossem capazes de decidir o que fazer nas horas vagas. Essa concepção de educação física como preparação do cidadão está centrada na médica e militar. Só a partir dessa perspectiva é que se entende a busca por construir corpos fisicamente fortes e saudáveis, aptos a defender a pátria e em condições de construir a nação. Em meio a todo esse trabalho humanista social, existe o professor autoritário, que controla e acredita ser o único capaz de indicar o caminho na busca pela excelência do programa desenvolvido. E mesmo essa postura paternalista, motivacional, que pode soar como contraditória ao autoritarismo, ela apenas camufla a postura diretiva dos professores em busca da realização de movimentos tidos como corretos. Um modelo de aula diferente, com um viés mais democrático, para os professores seria incompatível com os objetivos de formação do cidadão. É possível encontrar contradição no discurso dos professores quando defende a formação do cidadão e da sua postura diretiva nas aulas em busca do movimento eficiente. Isso mostra a visão de cidadania pautada mais no cumprimento de normas e regras do que na autonomia e capacidade crítica dos alunos. Relembrando Mauss, a educação ocorre por meio da imitação, de atos bem-sucedidos realizados por pessoas de prestígio e autoridade no grupo social. E o que se percebe é que os professores, em nível de postura disciplinar e controle, imitam seus antigos mestres, já que esses são tidos como ídolos e modelo. Possivelmente, os professores de hoje buscam ser lembrados no futuro por seus alunos como seus antigos professores são por eles. É dessa maneira que toda uma visão de mundo pode ser filtrada por meio da linguagem do corpo, cuja concepção responde pela lógica que articula as representações e a prática por professores de educação física no desempenho de sua atividade profissional. Vamos para a conclusão por uma educação física plural. A educação física é vista em caráter especial como uma disciplina diferente em relação às outras, com os professores tendo dificuldade para falar em especificidade de sua atuação e na própria definição da área. Através das respostas vagas, evidencia-se a ideia de educação global. Por causa do seu trabalho sobre e por meio do corpo, os professores de educação física se acham mais preparados para trabalhar o aluno para a vida em sociedade. A educação física é vista como diferente, inclusive pela legislação, uma vez que a classifica como atividade ao invés de disciplina escolar. Haja vista que suas notas não reprovam e, em alguns casos, as turmas são divididas por sexo e as aulas sendo realizadas em horários alternativos.
Mais ainda, essa diferenciação é evidente quando são delegadas aos professores, pela direção da escola, atividades extracurriculares em orientação disciplinar e pessoal e em pequenos concertos, no caso dos professores do sexo masculino. E, contraditoriamente, é essa diferenciação, criticada em vários estudos atuais, responsável pelo sucesso do professor de educação física entre os alunos, pais e direção das escolas, justificando o papel educativo pelo qual os professores se autoavaliam. Entretanto, esse caráter diferencial deve ser analisado em conjunto com a forma como os professores organizam seu programa curricular. O direcionamento das aulas ainda é em busca da aquisição de padrões de movimento e desempenho, técnicas e aptidão física como objetivos de ensino homogêneos. O referencial teórico, bibliográfico, sugere movimentos considerados como corretos, padrão, sendo que as outras são tidas como errôneas, incompletas ou variantes indesejáveis. O professor de educação física, tendo esses referenciais como padrão, tenderão a considerar as técnicas esportivas ou ginásticas como movimentos únicos a serem alcançados no comportamento corporal dos seus alunos. Pensando os corpos essencial e exclusivamente biológicos, os professores os enxergam naturais e, por isso, passíveis de adquirir as técnicas ideais, desprezando sua bagagem cultural. Embora biologicamente semelhantes, os corpos são constituídos diferentemente, de acordo com cada sociedade, segundo especificidades de classe social, religião, grupos, etc. E se o professor não conseguir enxergar esse corpo culturalmente formado, os movimentos como símbolos sociais, a sua prática correrá sérios riscos de se desvincular do contexto de vida dos alunos, apesar de estar significando alguns valores que devem ser esclarecidos. Assim, o professor de educação física parece esquecer que seu trabalho se dá num ambiente cultural e que, inclusive, a ênfase biológica que a educação física recebeu é uma construção social que atendeu às necessidades históricas e políticas particulares. O referencial antropológico do livro sugere que a educação física reconheça que cada aluno possui um repertório motor antes de chegar à escola, já que toda técnica corporal é cultural e, portanto, não existe uma melhor ou outra pior, e nem uma correta e outra não, senão em virtude de algo explícito e de consenso entre professor e aluno. O trabalho do professor acontece diariamente com o corpo. Dessa maneira, interfere na concepção e representação que os alunos têm do próprio corpo. Interfere, por extensão, na própria cultura que dá suporte a essas representações. Então, quando o professor se dá conta do alcance cultural de sua prática, ele tem condições de se tornar um ótimo profissional, pois, assim, estará conectado com a realidade sociocultural em que vive. Vê-se, portanto, que uma ação transformadora na educação física só será efetivada se conseguir penetrar esse universo de representações dos professores, decifrar os significados de tal prática até chegar ao nível dos seus comportamentos corporais. Maravilha, agora é hora de treinar. Vamos lá? Ver um pouquinho de questões de concurso? Vamos que vamos. Então bora lá começar a resolver algumas questões a respeito do livro Da Cultura do Corpo, de Josimar da Olio. Primeira questão, ano 2022, banca objetiva. De acordo com da Olio, sobre a educação física e o conceito de cultura, é correto afirmar que... mas esse aqui é de outro livro, mas a ideia é a mesma. Letra A. O corpo, desde a ancestralidade, vem ganhando significados. Beleza? É preciso domesticar, conter, guardar o corpo para que o homem se adapte à sociedade e seus interesses. Então, dentro de uma educação física cultural, nós temos que domesticar, conter e guardar o corpo? Totalmente errado. Nada a ver. Letra B. A educação física trata-se de uma forma do indivíduo lidar com seu corpo. Ok. No entanto, o movimento progressista, na década de 80, privilegiou aspectos da cultura em detrimento da natureza. Cultura em detrimento da natureza. E propôs uma consciência crítica sobre os determinantes socioeconômicos e políticos. Maravilha, esta é a nossa resposta. Essa ideia de consciência crítica sobre os determinantes socioeconômicos e políticos, ela é referência principal da abordagem crítico-superadora. Ok? Maravilha. Vamos lá ver a C e a D?
No que eles viajaram? Letra C. O homem nasce livre, mas seus movimentos físicos subjugam-no naturalmente. Na verdade, os movimentos não vão subjugar o corpo, deixá-lo sob domínio de uma forma natural, né? Não tem isso. Então realmente está errada. Letra D. É inerente que o corpo do indivíduo seja subjugado, de novo, subjugado e explorado por determinantes socioeconômicos que favorecem a rotina capitalista na sociedade atual. Viajou na maionese, não é essa, né? Então, resposta da primeira, letra B. Vamos para 2. Ano 2013, banca IBFC. Nossa, 2013 é muito antiga. Lembra, nós estamos estudando a ideia do livro. E a ideia, independentemente do ano, ela é pertinente e faz referência ao livro. Beleza? O corpo é uma síntese da cultura, porque expressa elementos específicos da sociedade da qual faz parte. O homem, através do seu corpo, vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais num processo de incorporação. A palavra é significativa. Mais do que uma aprendizagem do intelectual, o indivíduo adquire um conteúdo do cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões. Beleza? Nossa, por que está escrito aqui da Olho 1995? É porque a primeira edição desse livro foi publicada em 1995. Beleza? E tem mais enunciado, calma. Agora vem a pergunta. Questão grande assim, ela pode aparecer, né? Imagina lá, você está fazendo a prova, questão número 56, vem uma gigantesca dessa. Aí já complica, né? Mas vamos lá. Considerando o corpo na perspectiva apresentada por Daolio, onde este se situa como produto de uma construção social específica, e cada gesto, cada postura como expressão individual de uma totalidade social, é necessário que as práticas do profissional de educação física se distanciem daquelas tradicionais e mecanicistas e adotem uma prática. Vamos lá. Letra A. Demonstrar ao aluno que os exercícios físicos irão levá-lo a atingir padrões estéticos que deseja. Não é isso que você deve ensinar na escola, né? Tá errada. Letra B. Orientar os alunos para obter um corpo com alto índice de massa corporal magra, pois isso previne doenças cardiovasculares. Nós não estamos na academia, né? Estamos falando de escola. Letra C. Demonstrar ao aluno a importância dos exercícios físicos para acabar com as lesões ocupacionais. O que tem a ver explicar isso na escola, né? Também não tem nada a ver. Então, pela lógica, nossa resposta é a letra D. Orientar o aluno quanto às inter-relações dos problemas sociais com a prática de exercícios físicos, pois, neste caso, o corpo deixa de ser compreendido como músculos, ossos e órgãos. Passaríamos, então, a ver o corpo num contexto cultural. Beleza? Então, 2, nossa resposta é a letra D. Vamos para 3, ano 2022, FGV. O bojo de autores que pesquisam nas interfaces entre antropologia e educação física não é pequeno. Referência nesse contexto, Josimar Daolio busca compreender a cultura corporal à luz de diversas fontes teóricas. Sob a noção de cultura corporal como pensada pelo autor mencionado, podemos afirmar corretamente que... Então, fizemos aquela questão enorme, agora nós vamos fazer uma mais tranquilinha, né? Letra A. É intimamente ligada ao seu contexto sociocultural e ao seu período histórico. Olha que maravilha! Já na letra A, nós descobrimos a nossa resposta, né? Quando eu vou realizar a prova e vejo que a resposta é a letra A, já fico desconfiado. Tenho que ver por que as outras não estão corretas. Letra B. É vinculada a preceitos universais e, por isso, invariável quanto ao contexto sociocultural. Não, aqui não é universal e nem invariável. Cultura, ela é o contrário, né? Ela varia de acordo com o local e o período histórico. Letra C. É fruto essencialmente da dimensão biológica. Essencialmente? Não, né? Do indivíduo e sua carga genética. Não, a cultura, a noção de cultura corporal não está vinculada exatamente sobre dimensão biológica, senão ele ia voltar aqui nessas ideias de universal e invariável, né? Letra D. É indiferente ao campo esportivo e da educação física, uma vez que a discussão da esfera da antropologia. Claro que o esporte, a educação física estão relacionados à cultura corporal, senão não existiria a ideia de cultura corporal de movimento dentro da escola, né?
Então isso aqui também está errada. E a letra E é universal, de novo, né? Universal e vinculada apenas às culturas asiáticas. Que viagem é essa? Foi lá para o Cinturão de Óleo nessa viagem, né? Então realmente letra A é a nossa correta. 4. Ano 2020, banca Metro Capital Soluções. Vamos lá, não conheço essa banca não. Mas é uma questãozinha bem rápida, aquela que nós gostamos quando tem concurso, né? Você faz rapidinho, já vai para outra e ganha aí uns preciosos minutos. De acordo com a obra de Daolio, cultura é um conceito central no campo da educação física. Segundo o autor, todas as manifestações corporais humanas são geradas... A. Nos estabelecimentos esportivos? Não, né? B. Na dinâmica cultural? Exatamente. Daolio afirma que todos os movimentos, todas as manifestações corporais, ela tem um significado. Ela é desenvolvida em sua dinâmica cultural. Beleza? Vamos ver as outras 3. Letra C. Nas aulas de educação física escolar. Não exatamente, né? A educação física, ela trabalha essa cultura, mas as manifestações corporais humanas não são desenvolvidas ali, né? Senão, quem não frequentou a escola, né? Quem não foi para isso, não teve a oportunidade de ir para a escola, acabaria ficando sem cultura, não é? Letra D, no ensino superior de educação física, viagem. E letra E, na leitura de livros específicos, também viagem, né? Aqui foi bem tranquila, as outras ali não tem nada a ver. Então vamos para a última, realizando a quinta aqui para fechar essa bateria de questões. Ano 2023, banca objetiva concursos. Olha essa bem recente, hein? Vamos lá então, ó. Segundo Daolio, marcar C para as afirmativas corretas e para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Eu gosto desse tipo de questão porque você consegue eliminar respostas só realizando e só definindo uma das afirmações como certo e errado. Então isso aí já aumenta a nossa possibilidade de acerto. Vamos lá. A educação física nos tempos modernos adota a concepção de que o ser humano é eminentemente um ser cultural. E assim sendo, essa ciência física observa e analisa as relações entre homem, cultura corporal e cultura de movimento. Relações entre homem, cultura corporal e cultura de movimento. Maravilha, essa aqui está corretíssima. Então lembra que eu falei, ó? Se nós sabemos que a primeira afirmação é correta, já elimina esta e elimina esta. Então agora nós temos 50% de chance de acertar. Porque era 25, passou para 50, olha que beleza. Então vamos lá conferir se a outra está correta ou está errada. O real interesse da educação física escolar é ensinar modalidades esportivas. Ensinar modalidades esportivas a crianças e adolescentes apenas com a finalidade de encontrar adeptos com grande potencial para disputar grandes competições. Adeptos com grande potencial para disputar competições, como as Olimpíadas e torneios, que gratificam com medalha de ouro e dinheiro. É com esse intuito que nós trabalhamos a educação física na escola. Aqui botar um E bem grande, totalmente errado. Então, afirmação 1, certo. Afirmação 2, errado. Nós temos como resposta letra C. Beleza? Então é isso. Realizamos algumas questões de concurso para fixar esse conteúdo, para treinar o conteúdo de Josimar Daolio, descrito no livro Da Cultura do Corpo. A ideia, né, de educação física cultural. Beleza? Valeu! Maravilha! Esse foi o estudo do livro Da Cultura do Corpo, de Josimar Daolio. Um estudo rápido, o livro não é muito grande, mas é muito importante. Beleza? Espero que tenha contribuído e nos vemos no próximo estudo. Valeu!